Você deve ter chegado agora e imaginado, bom, eu acho que o Camaleão sabe que o Ash vai envelhecer, por isso ele tá fazendo esse vídeo. Não sei que o Ash vai envelhecer. Na verdade, eu nem sei se eu quero que o Ash envelheça. Depois de tanto tempo, eu acho que uma coisa é fato quando uma saga do Ash termina. Duas coisas. Primeiro, os fãs vão teorizar que o Ash vai embora do anime. E também que o Ash vai envelhecer. Eu acho que são duas coisas que os fãs do anime um pouco se incomodam com a história. Porque a história, na verdade, ela não parece fazer o Ash progredir às vezes. O que isso vem mudando desde Sun Moon, porque a gente vem percebendo uma progressão maior. Mesmo que em Sun Moon tenha acontecido um problema onde o Ash parecia jovem e depois virou uma criança. Mas ainda assim, desde Sun Moon a gente percebe que existe avanço sim, principalmente na história, em jornadas com o fato dele ter ganhado o Mundial Pokémon, ter colocado ele tão em evidência dentro do universo do anime, faz com que muita gente acredite na possibilidade de um pequeno envelhecimento no personagem. E particularmente, isso é uma coisa que eu gostaria. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Saudações, tudo bom com vocês? Espero que sim, deixa seu like, eu super agradeço. E bora lá conversar rapidamente sobre esse tema que vem borbulhando aí na comunidade Pokémon há um tempo. E eu acho que tá na hora da gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. Apesar que talvez a minha opinião não seja equivalente a de vocês em alguns aspectos, tá? Então, assim, vamos lá. Primeiro, Camaleão, você gostaria que o Ash envelhecesse? Eu já falei muito sobre o fato do Ash envelhecer aqui no canal. Eu acho que é interessante, porém, eu acho que o anime conversa com o público lá no Japão, que na maioria das vezes são crianças. O público-alvo são crianças. Então, quando você tem um personagem que é uma criança e faz o que faz, tem os feitos que tem e passa as mensagens que tem, é porque ele está tentando conversar no mesmo nível das crianças. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa deixar aqui, porque, como eu sempre digo pra vocês, o anime, ele é, acima de tudo, comercial. E esse comercial conversa com alguém. No geral, crianças, tá? Muito no geral assim mesmo. Porque, por mais que ele seja de um tema livre, que todo mundo possa assistir, a gente sabe que, assim, querendo ou não, né? Ele vem aí, principalmente, para sempre ficar reciclando essas gerações e gerações de crianças. Então, a ideia do Ash envelhecer vem em conflito com isso. Por quê? Quando a gente pensa no Ash envelhecido, a gente pensa talvez como tá nessa imagem aqui, que foi feito num fanart. Eu acredito que tenha sido essa pessoa que tenha feito essa fanart, tá? O Lian. E é uma imagem que ficou bem famosa nas últimas semanas, justamente porque ele coloca o Ash do lado de um Lox. Mas não só isso, né? O que traz o impacto da imagem é o Ash mais envelhecido, como se fosse um adolescente. E assim, já diria até entrando talvez para a fase do adulto muito em breve, porque ele tá bem grande aqui. Eu percebo um Ash ali de uns 17 anos, fácil, 16, 17. Particularmente eu não queria muito ver o Ash nessa fase ainda. Eu acho que é mais interessante ver o Ash um pouco numa adolescência, sabe? No início da sua adolescência. Porque 10 anos, assim, a gente entra no aspecto de pode ser ou não, mas em alguns lugares é considerado a pré-adolescência, quando você está entrando na adolescência. E o Ash tem esses 10 anos forever, né? O Ash ficou preso nesses 10 anos há muito tempo. Então vem a questão, será que é interessante? Será que é ideal que o Ash cresça? Particularmente, eu gostaria que o Ash crescesse sim, mas a ideia do Ash crescer eu não queria que fosse apenas porque o Ash cresceu. Porque o anime está respeitando um tempo que ocorre lá. Porque a gente sabe que, por exemplo, de Sun Moon as jornadas, a Burnett ficou grávida e teve um bebê. Então, passaram-se 9 meses, mais alguns meses até o Ash reencontrar com eles. E isso daria, talvez, 1 ano. Há outras evidências ali, durante o anime Pokémon, acho que na época Black and White, que é dito que já tinha sido passado 1 ano depois da história do Ash. E aí a gente sabe que não passou 1 ano nenhum, porque depois, lá na frente, diz que o Ash continua tendo 10 anos. E aí a gente pega também alguns conteúdos de produtores e pessoas que estão envolvidas com o anime Pokémon, e eles sempre gostam de dizer que o Ash sempre vai ter 10 anos. Então assim, desse lado do produtor, eu acredito que é aquilo que eu disse pra vocês.
Eles não querem envelhecer o Ash. Pra eles, a ideia de retirar o Ash, por exemplo, do anime, é um meio quanto absurda, porque ele é a cara do anime, junto com o Pikachu. E envelhecer ele, piorou. Mas, eu gostaria do Ash envelhecido por alguns motivos, mas não só por envelhecer. Porque, caso contrário, eu prefiro que o Ash seja essa criança feliz e alegre que ele é, que está tentando chegar no seu objetivo. Eu acho que envelhecer o Ash tem que ter conflitos. Adolescentes entram numa fase que é muito de conflitos. É uma explosão de situações, né? Talvez as coisas que são muito pequenas se tornam muito grandes, porque é o normal, natural da adolescência você se ver em tantos conflitos. E particularmente, assim, depois que o Ash ganha, eu queria ver um pouco desses conflitos. O próprio Leon, que é o Leon, um homem adulto, tem conflitos. Então, eu gostaria que, se o Ash envelhecesse, fosse uma coisa que absorvesse também com esse amadurecimento do personagem, né? Talvez continuar brincalhão e divertido. A gente tem o costume de chamar uma possível temporada que o Ash envelheça de Ash Shippuden, né? Por conta de fazer essa alusão ao anime do Naruto. Mas eu queria conflitos, sabe? O roteiro não tem interesse nisso. O roteiro, ele não quer vender um Ash problemático. O roteiro quer vender que na história do mundo Pokémon, principalmente na do Ash, o mundo é cor-de-rosa. O mundo é perfeito. Há algumas situações acontecendo, mas o Ash, com todo o seu carinho, otimismo e força de vontade, sempre resolve tudo. Mas ele é o Superman, talvez a super criança, que não tem conflitos nenhum. Talvez essa seja a ideia ideal pro anime. Então, particularmente, eu não gosto muito da ideia de envelhecer o Ash se nós não vamos dar algum tipo de carga emocional pra ele. Eu gosto muito da ideia de quando a gente tem personagens que acabam trazendo pra gente um pouquinho do Ash no passado. Gary, Serena, enfim, personagens que acabam conversando com o Ash do passado, né? O próprio Professor Carvalho, a Adélia. E eu queria um pouco mais dessa interpretação do passado do Ash também com o próprio Ash. Então talvez envelhecer o Ash seja muito bom para contar um pouco mais da infância do Ash. Para ele ter um pouco mais dessa sensação de nostalgia também. Eu acho que seria justo com o personagem. Então assim, eu não sou um hater da possibilidade do Ash envelhecer. Eu quero deixar isso muito claro antes de mais nada. Mas pra mim tem que ter camadas, tem que ter algo a mais. E mesmo sendo Pokémon, eu acho que dá pra ter muitas camadas. Porque Pokémon já se mostrou, assim, várias vezes com a possibilidade de ter camadas. Seja em Sun Moon, seja em XY, seja lá atrás, lá no começo, na saga clássica. A questão é que eles não querem dar essas camadas para o Ash. Eles preferem dar essas camadas para personagens do dia ou algum amigo do Ash. Mas a ideia parece que o Ash sempre tem que ter esse menino, sempre tem que ser esse menino perfeito. E eu não gosto muito disso. Para mim, o ideal do Ash envelhecido talvez seja algo também não próximo a isso, mas talvez próximo ao que é o Alan. O Alan, ele também é um adolescente, ele parece que também está chegando ali a sua fase adulta muito em breve, mas algo muito próximo ao Alan, talvez o intermediário entre o Ash e o Alan. Eu falava muito sobre o momento que o Ash fosse envelhecer no anime, e eu gostaria muito de um episódio de aniversário, né? A gente teve o Mundial, onde basicamente reuniu muitas pessoas torcendo pelo Ash, mas eu acho que um episódio, nos estilos que estavam acontecendo em jornadas com o Koharu e o Gol, seria muito legal um episódio onde configurasse os amigos do Ash preparando um aniversário, uma festa de aniversário para o Ash e reunindo todo mundo. Pra mim, Jornadas terminaria da melhor forma assim, concluindo que hoje o Ash não tem 10 anos, mas tem 11. E aí, a gente vê, talvez, na próxima saga, uma mudança singela na aparência dele, que demonstre que ele amadureceu um pouco. Mas é esse o problema, sabe? Eu acho que sempre é a hora de envelhecer um personagem se há um motivo para envelhecê-lo. Eu acho que, nesse caso, o Ash sempre vai ser aquele Peter Pan, sabe? E é isso. Porque o anime quer conversar com um público e não quer deixar de conversar com esse público. E a ideia de só fracassar em envelhecer ele e depois ter que voltar ele como era, talvez eles achem péssimo e absurdo. Então eles preferem manter o Ash com 10 anos. Essa é a impressão que eu tenho. Gostaria sim que o Ash envelhecesse e fosse um menino mais velho, mas também gostaria que o Ash fosse um personagem com alguns conflitos. E eu acho que talvez isso
pro anime não é interessante. O anime quer conversar com o Ash como se fosse uma criança. Perfeito, sem problemas, né? E o Ash, pra mim, ele deveria ter conflitos, sabe? A ausência do pai deveria ser não digo um problemão, talvez uma coisa que ele superou, mas é uma coisa que eu bato muito na tecla, gostaria de ver, sabe? Se ele envelhecesse, gostaria de ver as impressões dele sobre garotas ou pessoas que ele possa gostar. Eu acho isso interessante também. Também gostaria de ver alguns outros conflitos no qual o Ash poderia lidar, sabe? A próxima saga, no caso o próximo anime, se for copiar algumas histórias do jogo, tem alguns temas um pouco mais profundos, como bullying. Então seria interessante ver também o Ash configurado em alguma coisa semelhante a essa, não ao bullying em si, mas talvez lidando com isso e como ele interpreta essas coisas. Há muitas coisas que eu gostaria de ver no Ash envelhecido. Bom, eu não sei se tem muito mais pra onde ir ou fugir, mas a ideia do Ash crescer é algo que eu gosto, mas teria que ter um motivo além de todo o time que tá acontecendo no anime, porque, bom, eu acho que o anime, a gente já tá com 25 anos aí de anime, né, nas costas, e se a gente não entendeu que eles não se importam com o tempo passando, não tem como. Tem um vídeo, inclusive, que eu fiz aqui sobre o Ash pra sempre 10 anos. Eu vou deixar no izinho aqui, se você quiser saber um pouquinho mais dessas interpretações do anime com o Ash. No mais, é isso. Eu acho que a ideia do Ash envelhecer é incrível, mas pra mim ela tem que ter algo a mais, além desse background de tipo, nossa, o Ash já passou por tantas regiões e ele ainda é uma criança. Então, eu queria algo a mais. Esse é o meu ponto. Antes, talvez, eu ignorasse isso. Hoje eu dou mais valor pra isso. E essa é a minha impressão. Quero saber a sua. Por que você gostaria que o Ash envelhecesse? E se você acha necessário hoje, 25 anos depois do anime Pokémon, o Ash deve envelhecer? Precisa envelhecer? Por que envelhecer? E, enfim, é isso. Precisa? Não precisa? Quero saber a sua opinião. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui. Não esquece de seguir, acredito que essa pessoa aqui que fez a imagem, tá bom? Tchau. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.